Vários pontos que são muito importantes que deveriam ser abordados numa reforma política. Talvez se possa dizer que o primeiro ponto é melhorar a representatividade, porque de fato há muita crítica aos parlamentos, há muita crítica aos políticos, e no entanto o que se vê é que corruptos, reconhecidos, notórios, são votados e muito bem votados e revotados, são eleitos e reeleitos. E isso, então, leva uma Câmara, ou a câmaras representativas, que de fato não representam, que não são expressões de ideias, de tendências políticas, são produtos de negócios. E é muito importante chamar atenção para isso, porque já se falou muito no político ficha suja, e eu tenho falado muito no eleitor ficha suja. É o eleitor que vende o seu voto, que troca por favores pessoais, e isso é que leva a casas representativas que na verdade não representam nada. Em termos de melhorar a representatividade, um dos aspectos é exatamente esse, uma conscientização do eleitorado, conscientização da cidadania, para que o eleitor perceba que o seu direito é uma responsabilidade e que quando ele vende o seu voto, troca por favor pessoal, ele está prejudicando a si mesmo, mas prejudicando a todo o povo brasileiro. Mas, a par disso, um outro aspecto que eu considero muito importante também é a implantação de um sistema distrital. A diferença é que no sistema atual o candidato recebe votos em todo o território de um estado e sem ter nenhuma vinculação com nenhuma comunidade, com nenhum núcleo básico. No sistema distrital, ele só poderia ser votado numa região pequena, onde ele seria conhecido e, com isso, tornaria possível o acompanhamento do desempenho do mandato pelos seus eleitores. Isso já existe em grande parte do sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, o eleitor vota no candidato da sua região e depois ele acompanha o desempenho do mandato. E isso tem, além de tudo, mais uma vantagem. Isso possibilita a aplicação de um instrumento político extremamente importante, que nos Estados Unidos é chamado recall, quer dizer, pedir de volta. Isto é, o mesmo eleitorado que elegeu alguém pode deseleger. O grande obstáculo são exatamente os maus representantes, os grandes interesses, inclusive interesses econômicos, que estão lá presentes na Câmara de Deputados, no Senado. Assim, hoje, o Senado é fortissimamente influenciado, quase que se pode dizer que ele é dominado pelo agronegócio. Então, o interesse público não conta, é como se não existisse. E isto é muito grave e teria que ser, então, modificado. Mas isto não vai adiante exatamente porque aqueles que seriam atingidos pelo aperfeiçoamento não querem o aperfeiçoamento. Eles têm interesse na corrupção, têm interesse na negociata, na má representação. Então, como superar isso? É pela conscientização. Assim como nós conseguimos, uma das constituições mais democráticas do mundo, graças à participação popular, nós precisamos divulgar essas ideias, despertar a consciência da cidadania para que pressione o Congresso Nacional, e desta maneira então se poderá fazer a reforma política. Existem muitos parlamentares que são honestos, que são sérios, existe um grande número que não é. Eu acho que se for feita uma campanha popular, se o povo pressionar, se esclarecer o que é verdadeiramente o financiamento público, será possível sim fazer uma reforma. E aí é preciso ter em conta que financiamento público significa a criação de um fundo público para o financiamento de campanhas eleitorais. E é um sistema que existe na Alemanha e que funciona muitíssimo bem. Então, em lugar de um empresário dar dinheiro para um candidato, uma pessoa rica comprar o candidato,
quem quiser contribuir, contribui para o fundo público. E depois se faz a distribuição tendo em conta a proporcionalidade da representatividade. Com o financiamento público seria evitada a Caixa 2, porque todo o gasto terá que ser comprovado e a origem do dinheiro terá que ser comprovada. Os meios de comunicação exercem uma influência muito grande. Então é preciso dar espaço para que os grupos representativos, mas que realmente tenham proposta. Isso não se confunde com essa baderna que tem acontecido no Brasil ultimamente. Até eu tenho dito isso, que o único ponto comum de todos esses movimentos de rua é que todos são a favor do contra. Quer dizer, não importa contra que, eu sou a favor do contra alguma coisa. Mas ninguém tem uma proposta, ninguém propõe alguma coisa objetiva. Então isso, na verdade, não é uma verdadeira participação política, participação do povo, participação da cidadania. Eu acho que sim, uma verdadeira participação, e aí é que é necessário esse trabalho de conscientização para que as pessoas percebam a sua responsabilidade. Tem o direito de participar, mas tem a responsabilidade de participar honestamente e em função do interesse público. É preciso que haja ampla divulgação das propostas, porque havendo esta ampla divulgação, além da conscientização, as pessoas irão perceber qual o alcance da proposta. Às vezes a proposta tem um alcance que o comum das pessoas não percebe, mas um especialista vai perceber e alerta o povo. De maneira que é preciso isso, que as propostas sejam amplamente divulgadas, tornadas públicas, muito divulgadas, e que se abra uma discussão. E depois, então, se passa para o Congresso Nacional, para que lá também se discuta e se vote, afinal. Mas isso depois de passar pela discussão popular. O partido, em princípio, é expressão de uma proposta política, de um objetivo político claramente definido. E esses partidos que nós temos não representam coisa alguma. Quer dizer, na verdade, são grupos de interesses. Não são verdadeiramente representativos, não são opções políticas. Um sistema partidário se pressupõe que seja isso, o oferecimento de opções políticas, que serão 4 ou 5 no máximo, não é? E hoje nós somos com mais de 30, o que evidentemente mostra que os partidos não são autênticos, são apenas máquinas a serviço de determinados interesses. Acho que é isso que se deve fazer agora em termos de reforma política. Iniciar um trabalho intenso, amplo, de divulgação para debate. No Brasil, o Senado foi um artifício, porque eles nunca foram, os estados nunca foram verdadeiros estados. Eram províncias, divisões administrativas, e com a proclamação da República, o decreto número 1 do governo provisório diz: as províncias passam a denominar-se estados. Mudança de nome simplesmente, sem mudança. Nunca foram estados e não são estados. Então nunca se justificou a existência de uma Câmara representativa dos estados. Então por isso a minha proposta de um sistema unicameral. Mantém-se a separação dos poderes, mas o legislativo, em vez de ter 2 câmaras, terá uma só e representativa. Eu acho que isto é mais democrático e de interesse público.